Boa noite, dona Thaís Soares. Boa noite, Júlio Messias. Tudo bem com você? Eu tô ótimo, e você? Tudo belezinha? Maravilha. Como foi a sua semana? Foi muito boa. Foi ótima. Muito bem, que gostoso. Sexta-feira chegou o dia do programa. Estamos comemorando o 10º programa. Não temos aqueles efeitos especiais. Não então vai a gente Mas mesmo. É muito bom. Oi, pessoal, ao vivo do Face. Fernanda, o meu amorzinho, a Priscila Parra e a Clementina. Essa tal de Clementina Soares, ela tá sempre acompanhando a gente. Ela é uma especial. Ela é uma fofinha. Ela é uma fofinha. Boa noite, todo mundo do Face. Boa noite quem está acompanhando a gente pela Rádio Nova Era FM 104,9. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa espírita de rádio Caminho de Luz. Muito bem. Vamos para a prece? Vamos lá. Eu convido a todos neste momento, os que estão acompanhando a gente pelo Face, como os que estão nos acompanhando pelo rádio, que fechem os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Primeiramente, sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, através deste meio de comunicação, para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, através da luz da doutrina espírita, essa doutrina que muito nos orienta, nos ilumina, nos consola, nos conforta, nos explica, nos traz consolo. Muito obrigada, Senhor. Que hoje tenhamos um programa esclarecedor, confortador, que estejamos sempre assim unidos para nos esclarecer, assim iluminando os nossos caminhos. Obrigada mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Tenhamos paz. Tá funcionando seu microfone. Agora sim? Não. Agora não. Alô? Fiquei sem microfone. Muito bem. Eu já ia dizendo Voltou? que hoje a gente estava sem problema, né? Voltou. Muito bem. Tenhamos paz. Ninguém poderá ser feliz sem encontrar a própria paz. E a paz só existe quando a tranquilidade toma a consciência. Difícil ter paz promovendo a discórdia entre os outros. Difícil ter paz fazendo conta de detalhes sem importância nos relacionamentos. Difícil ter paz com o coração cheio de ciúmes. Difícil ter paz sem praticar a caridade. A felicidade tão procurada necessita de muito esforço no dia a dia, perdoando e amando, consolando e orando. Cuidemos para ter paz, senão nunca teremos a felicidade, dona Thaís Soares. Muito bem. Muito bem, podemos... E você falou alguma coisa na mensagem aí sobre relacionamentos, né? Convivermos em paz, foi isso mesmo? Exatamente. E o tema da noite de hoje é: conviver é difícil? Conviver é difícil? A gente tem sempre aquelas perguntas: nossa, não aguento mais fulano, ciclano, porque, né, não aguento mais. A gente, né, todo mundo tem essas questões durante o dia. Perguntar para a pessoa que mais entende sobre isso. Pois é, está preparada para falar sobre isso? E para isso a gente estamos recebendo aqui hoje nosso amigo Rafael Alberto de Catanduva. Seja bem-vindo! Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Boa noite, Júlio. Boa noite. Boa noite, Thaís, pessoal do Face que nos acompanha ao vivo. É um prazer muito grande estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto, vamos lá. Prazer é todo nosso. Vai ser um bate-papo bem gostoso, tenho certeza. Exatamente. E para vocês que querem mandar alguma pergunta, pode ser via Facebook, pode ser via WhatsApp, pode ser o telefone da Rádio Nova Era, o telefone da rádio, o rádio do telefone é muito lindo, mas o telefone da rádio é o 3576-1630 ou pelo WhatsApp 991090022.
Rafael Alberto, ele é do Allan Kardec, lá de Catanduva. E a Thaís Soares agora vai fazer várias perguntas sobre convivência, que esse é um tema da sua palestra, né? Esse é o tema da sua palestra. É o tema de uma das palestras, sim, Julião. É um tema que a gente preparou para alguma das palestras, sim. Bom, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique bem à vontade. Espero que seja muito proveitoso, que eu tenho certeza que vai ser. Se Deus quiser. Sem dúvidas. E a primeira pergunta, né, a primeira colocação, inclusive, é até em relação a isso. Porque o Rafael é palestrante também, tá aí na região toda fazendo palestras, Rafael. E provavelmente esse tema você criou uma palestra e a sugestão foi dele, inclusive, falarmos sobre convivência, né? Ele propôs e a gente aceitou. E eu queria te perguntar o porquê que você pensou em fazer uma palestra sobre convivência. O que te chamou a atenção? O que você observou? Não, eu preciso falar sobre esse assunto. Esse tema de convivência, assim como os outros temas que a gente desenvolve para as palestras, eles acabam surgindo de maneira involuntária. Sempre quando a gente senta para preparar uma palestra, até deveria preparar com mais antecedência. Mas eu sempre deixo o tema, o desenvolvimento da palestra, para ser desenvolvido, para ser criado, um dia ou 2 dias antes do dia que está agendada a palestra. Porque muita coisa flui na hora que você está criando o tema. Muitas vezes você pensa que vai criar um tema, ser direcionado para um sentido, e na hora que você está criando a palestra, parece que a própria espiritualidade te leva para um rumo diferente, e você fala, não, eu vou ter que falar sobre esse assunto. Então, foi numa dessas iniciativas involuntárias, e aí a gente prepara a palestra, vem para o centro, desenvolve, e quando a gente toma gosto por aquilo, e percebe que o público que veio nos prestigiar também entendeu a mensagem, aí a gente pega ela com bastante afinco, amolda ela ainda mais e leva ela para os outros centros também. A convivência foi assim que foi feita. Você ainda faz e prepara tudo com 1 dia de antecedência. Aqui, depois que o programa acaba, ela já começa a preparar para a sexta que vem. E eu começo a me preparar para o programa exatamente a hora que eu sento aqui na cadeira. Ela mandou bastante mensagem essa semana. Eu enchi muito o saco do Rafael essa semana, gente. De maneira... Ela não é ansiosa, tá? Ela não é ansiosa. De maneira toda disposição. É que eu quero que dê tudo certo, que a gente tenha, assim, eu não falo a mesma linha de raciocínio, mas que a gente esteja sintonizados, né? Pra gente poder falar. É uma responsabilidade grande, né, Rafael? Sim. A gente tá aqui falando para mais pessoas, então eu preciso me sentir preparada, tá, senhor Júlio Messias? Que hoje você só tá me chamando de Thaís Soares, né? Então tudo bem. E essa questão da convivência, ela é muito interessante, porque ela é inerente, né? Não tem jeito. Por mais que você fale, não, eu não quero conviver com ninguém, de alguma forma você vai acabar tendo que conviver, nem que seja ali com o teu ciclo familiar. Mas o nosso assunto hoje, ele vai além da convivência familiar. Sim, né? Vai numa convivência em geral, com todas as pessoas. Aquelas que ficam, aquelas que passam pela nossa vida. Em algum momento a gente teve que conviver com essas pessoas. E muitas pessoas, ainda às vezes até acabam falando, nossa, é muito difícil conviver com pessoa do meu trabalho e tal. Algumas pessoas acabam atrapalhando a minha evolução. Talvez se não estivesse próximo, eu poderia me desenvolver melhor e tenta, né, se afastar. Talvez se a gente vivesse sozinho numa ilha, né, porque Deus teria condições de nos dar um planeta exclusivo só pra gente. Não é isso? Um asteroide, como o Pequeno Príncipe até. Mas não, ele colocou irmão com irmão. Né? Então, a minha pergunta é, Rafael, o porquê da convivência? Por que ela é necessária? Inclusive eu pego esse gancho para dizer que o tema do programa hoje, você me disse que é conviver é difícil. E ainda bem que é difícil. É uma pergunta, tem um ponto de interrogação ali. Ainda bem que é difícil conviver, porque a convivência, tanto familiar como a convivência entre os nossos amigos, no nosso trabalho e todos que nos rodeiam, ela precisa ser base para uma evolução como pessoa, uma evolução como espírito, para uma evolução de modo geral. Esse bate-papo é interessante porque ele não é voltado unicamente para quem segue a doutrina espírita, mas de modo geral para quem quer evoluir, para quem quer melhorar o ciclo de convivência. Então, conviver é difícil e graças a Deus que é difícil, porque se fosse fácil, aí não teria mérito nenhum. Ia ser sem graça, né? Ia ser sem graça. Como tudo na vida, né? Tudo pois é. A convivência era necessária, Thaís, justamente por esse sentido.
De um modo geral, o nosso Criador, ele foi criando, fazendo as coisas para que nós experimentássemos de maneira perfeita para que consigamos cada vez nos aproximar, mesmo que for só um pouquinho, do que ele é. Sei que estamos muito longe de chegar nesse ponto. Mas a convivência é mais uma ferramenta, talvez a melhor que Deus nos deu para evoluir. Talvez a melhor, sem sombra de dúvidas. Porque justamente o fato dessa dificuldade em que temos de nos relacionar vai nos amoldando a um ciclo de caridade, a uma espécie de superação, a paciência, a busca por um sucesso, de maneira que a gente vai, com essas dificuldades de lidando com as pessoas que nos rodeiam, vai nos trazendo uma casca, não para nos afastar dessas pessoas, mas aquela casca de aprender, de aprendizado. E o aprendizado, ele leva à evolução, sem sombra de dúvida. Então, qualquer relacionamento que a gente tiver, de todos eles a gente vai poder aprender alguma coisa. E, na verdade, não é, por exemplo, o suportar, a gente vai falar melhor disso lá na frente, mas não é pelo outro, né? É pela gente. Que a gente vai estar lapidando alguns valores, a gente vai estar aprendendo alguma coisa, então é sempre por nós em primeiro lugar. Na doutrina espírita a gente sempre prega a caridade acima de qualquer coisa. Então, muitas vezes pode até parecer que você está fazendo aquilo em prol de você mesmo, em prol do outro, mas no fundo, quem está sendo beneficiado acaba sendo você mesmo. Muito embora, muito dos problemas gerados na convivência às vezes ocorre por conta de uma provação que aquela pessoa está necessitando passar e não você. Ou também vice-versa. É difícil a gente pontuar e dizer assim, olha, todo problema que você supera na sua convivência é inerente ao seu conhecimento. Não. Pode também ser inerente à evolução, ao desenvolvimento da pessoa que convive contigo. Ou das pessoas que convivem contigo. E é muito... Você falando me remetendo ao meu dia hoje. Sim. Que basicamente foi... Uma prova de convivência. Como dizem, foi virado no giraia. E tá tomando, assim, totalmente forma na minha cabeça. Tudo que você tá falando, que realmente pode ser que não seja para você mesmo. Sim. E sim pela outra pessoa. Às vezes a gente tá num processo evolutivo, a gente que conhece a doutrina e também já deixando bem claro que quem nos ouve e nos assiste, né, temos várias religiões, então a gente às vezes fala em algumas linguagens, mas só para ficar claro para as outras pessoas. Então, a gente evoluir, né, e trazer a pessoa que está necessitando também de evolução é muito bacana, gesto, né? Um grande gesto de caridade. É muito bacana, porque às vezes tô falando por mim, tá? Tô pegando o meu exemplo hoje. A gente às vezes fica bravo e fica irritado, mas a pessoa tá tentando te mostrar o melhor dela. Sim. E talvez o melhor dela tá começando com erros, digamos assim. E é muito bacana, né? E outra coisa, tá? Desculpa, tá? Outra coisa. Eu e a Thaís, eu sempre repito isso, que quando a gente teve a ideia desse programa, foi basicamente para aprender. Isso aqui pra gente é um estudo. Sim. E vocês, convidados, de maneira geral, são muito, assim, são professores sensacionais. Longe disso. É que, assim, o próprio fato da gente ter que vir falar sobre um tema, qualquer que seja, também nos obriga a abordá-lo, a estudá-lo, a esmiuçá-lo. Então, de certa forma, acaba sendo um aprendizado também para quem vem falar. Sim. E pode ter certeza, faz muito bem, faz até mais bem para quem vem do que para quem tá recebe. acompanhando. Pode ter certeza. E você sabe que essa É era uma troca. É uma troca, Pois é, sempre uma troca. Você sabe que essa era uma das perguntas que a gente tinha aqui, que é a questão da relação do conviver bem e a caridade. Porque a gente tem como um dever a gente conviver bem, né? Todo mundo precisa respeitar o outro, tolerar o outro, para você ser respeitado e tolerado também, né? E até uma pergunta que eu ia fazer para o Rafael.
se a gente aprender a conviver bem também é uma forma de caridade ou é puro dever? Quando a gente fala sobre evolução, e isso não só na doutrina espírita, como na vida em si, dentro e fora da doutrina, a caridade está intrínseco em tudo. Então, sempre que você tiver um ato em que você sentiu, sabe aquele gostinho de falar assim, nossa, foi bom, foi legal, eu gostei. Pode ter certeza que procurando, você vai achar algo direcionado, algo a ver com caridade. E com matéria de convivência não é diferente. Muito embora, como eu disse, muitas vezes, e eu não sei te dizer se é 50%, 70%, 40%, mas muitas vezes é nós que estamos recebendo a caridade. Porque, assim como foi dito aqui no começo, a matéria de convivência é uma troca. É uma troca. E muitas vezes a sua conduta, por mais truculenta que seja, está sendo para aquela pessoa uma oportunidade de evolução, de conviver contigo, de aprender com isso. E, de repente, o retorno que aquela pessoa te dá, com luva de pelica, para você também é um aprendizado. Então, não tenha dúvidas, tem muito a ver com caridade, tem muito a ver. Só que muitas vezes também tem a ver com nós estamos recebendo a caridade. Nós não só estamos doando, nós também estamos recebendo. É recíproco. Sim. Mas como você disse, né, a questão da caridade não é quem está fazendo a caridade mesmo, tá, gente? Não é aquela caridade hipócrita, né? A caridade mesmo, quando a gente entender de fato que é caridade. Inclusive a Michele esteve aqui segunda-feira, e a Michele do Paulo de Tarso, beijo, Michele, aqui no centro. Isso, desculpa. Achei que era aqui na associação, no ao lado. E ela falou de uma forma muito bacana sobre caridade, né? E a gente sempre ouve falar, é uma das máximas ali, dentro da doutrina espírita, a gente ouve fora da caridade não há salvação, enfim. Porque eu peguei esse gancho que o Júlio disse justamente nesse sentido. Quando você sente que faz bem, porque tem muita gente que faz caridade política, que é aquela caridade assim, ó. Sim. Eu estou ajudando o centro espírita lá, eu estou ajudando a casa. Que não é caridade isso. Isso não é caridade, isso aí é publicidade. A gente bate muito em cima disso. Sim. A gente bate muito em cima de caridade. Exato. Pois é. Mas os mais beneficiados realmente é quem está fazendo a caridade, quando é feito assim, de coração, você sente. Você vê aquela. Você sente. Você vê que. Né, tanto faz se é uma pessoa no sinal que você sabe que aquele dinheiro vai ser mal aproveitado. Sim. Mas quando teu coração faz assim, ó. Né? Dá aquela. E tem muito a ver com convivência. Porque, veja, quando você está convivendo com uma pessoa e você praticamente só doa e não recebe, você tem que se preocupar para que isso não seja confundido com assistencialismo. Porque uma coisa é eu pegar e dar tudo que você necessita, eu tratar de você, eu te sustentar. Isso não é caridade, isso é assistencialismo. Né? De certa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a tua oportunidade de buscar as coisas que você seria capaz. Sim. Então, tem que tomar cuidado para definir, separar o que é caridade de fato, o que é assistencialismo, o que é propaganda, porque a caridade vai te dar esse gostinho. Muitas vezes você doa monetariamente muito para uma pessoa e fica com aquela sensação, será que eu devia ter feito? Muitas vezes tem aqueles que doam no semáforo e diz assim, eu fiz a minha parte, eu doei. Pô, você não fez sua parte, coisa nenhuma, você deu um dinheiro lá que talvez não vai te fazer falta. Não vai te fazer falta. Nenhuma que estava sobrando. Agora, de repente, um sorriso que você dá e um sorriso que você recebe te gera esse sentimento, esse conforto tão grande, essa coisa gostosa. Aí você sente, essa hora eu fui caridoso, essa hora eu gostei. Eu falo, eu me uso de exemplo aqui. Não que eu seja um exemplo, porque eu não sou exemplo nenhum. Mas eu indo para casa ontem, justamente aconteceu isso. Tinha um senhorzinho, acho que você deve ter já encontrado ele pelos semáforos de Catanduva. Sim. Eu vi que todo mundo estava com um vidro fechado. E eu tinha uma simples nota de R$2. E eu fiz assim, ele veio todo carinhoso assim, e depois que eu dei a nota para ele falou assim, e a família, como vai? Já valeu. Poxa vida, aquilo me destruiu por dentro, né? Eu falei assim, a minha, graças a Deus, tudo bem, e a do senhor? Também, graças a Deus. Então, sabe, e aí eu me fui. Muito bem.
Percebeu que fez muito mais bem para você do que para Exatamente. E é a tal da convivência. Isso, eu acho que isso também faz parte, né? Não tenha dúvida. E bons cristãos que somos, né? O que eu queria te perguntar, Rafael, o que Jesus veio falar pra gente da convivência? Porque ele falou pra gente sobre tudo, né? Ele deu ali um manual, com certeza, de sobrevivência. Ó, gente, seguindo isso aqui, sobre convivência, o que ele veio nos falar? Eu gosto muito dos estudiosos que leem a palavra e eles traduzem em histórias. Porque para muita gente, às vezes, não tem acesso à palavra, à Bíblia, aos livros da doutrina espírita ou de qualquer outra religião, e acabam tendo dificuldade de entender. E muitos estudiosos, seja de qualquer religião, eles acabam interpretando aquilo, às vezes, de uma maneira que auto se satisfaça, e traduzem em histórias. Então eu gosto de pincelar uma ou outra história. Nesse caso, tem uma história que é domínio público, ela está na internet. Jesus conta a história de um rei que tinha um fiel escudeiro, e ele sempre dizia, esse fiel escudeiro, Deus sabe o que faz, no final tudo vai dar certo. Ele sempre repetia essa máxima. E o rei, sempre que saía com ele, perguntava para o fiel escudeiro, onde nós vamos? Vamos caçar, vamos pescar, vamos cavalgar? Ele falava assim, meu rei, vamos caçar hoje, porque Deus sabe o que faz, no final tudo vai dar certo. Aquilo até irritava um pouco o rei. Até que num dia, numa caça, ele foi atirar para matar uma caça lá que eles iam comer. O tiro saiu pela culatra e decepou o dedo polegar do rei. E nesse momento, com muita dor e já furioso, o fiel escudeiro disse assim, calma, meu rei, Deus sabe o que faz. No final tudo vai dar certo. Ele ficou muito furioso. Ele ficou muito nervoso. E disse pro fiel escudeiro, ora, prendam-no, coloquem na masmorra, deixe sem ver o sol pelo resto da vida, há pão e água. O fiel escudeiro disse, Deus sabe o que faz, meu rei, no final tudo vai dar certo. E continuou sua vida normal, o rei, até que alguns anos passaram, e ele foi fazer uma nova caçada, porque ele continuou caçando, e foi capturado por uma tribo canibal. Essa tribo canibal estava literalmente esperando para jantar o rei. Iam comê-lo, na expressão literal da palavra. E eles estavam fazendo já aquele ritual para fritar o rei, comer o rei, quando eles viram que faltava um dedo. E para essas tribos, quando a pessoa falta um membro, é considerado impuro, não pode ter sua alma oferecida aos deuses. Por conta disso, o rei escapou da janta. Ele voltou para o castelo e falou assim, não, o súdito tinha razão, ele deve ser tirado da masmorra, porque ele acertou, ele me poupou de perder a minha vida. Quando o fiel escudeiro saiu da masmorra, o rei disse assim, muito obrigado, olha, você tinha razão, Deus sabe o que faz, no final tudo vai. Mas aí o rei falou, mas espera aí, como assim? Se Deus sabe o que faz e no final tudo vai dar certo, por que ele deixou você ficar aí 5 anos preso na masmorra, pão e água? Se Deus sabe o que faz, por que ele deixou isso acontecer? Aí o fiel escudeiro disse assim, meu rei, Deus sabe o que faz, no final tudo vai dar certo. Porque se o senhor não tivesse me mandado prender, com certeza eu ia estar caçando junto com o senhor. E a diferença é que eu tenho 5 dedos em cada mão. Então com certeza eu seria jantado. O que Jesus veio nos dizer com a convivência é isso. Por mais estranho que às vezes parece, por mais conturbada que às vezes a convivência possa ser, Deus sabe o que faz. Sim. Maravilha. Eu adoro histórias. Eu também. Adoro. Você fica com um cara de boba. Eu fico, né? Eu fico ouvindo o que eu quero. E na primeira, você pode ter certeza que na primeira oportunidade eu quero contar pra alguém essa história. Porque, é sério, eu acho que história... Nossa, agora cheguei em casa, coitado do Claudinei. Pretinho, Mas, Deus gente... sabe o que faz. Aí vai a Thaís contar pro Pretinho. Mas não é, porque eu acho que Jesus veio falar por parábolas, né? Que é claro que a gente não entendeu muito ele, mas foi exatamente pra gente conseguir entender histórias, pelo menos pra mim. Isso faz isso. E temos perguntas, alguma coisa, Júlio? Algo que você queira... Temos alguns ops aqui. Ops. Fabiano Alberto Silva. Fabiano, nosso querido meu amigo. Convidado. A Paula Tatiane. Deus sabe o que faz.
Deus sabe o que Amém. faz. Com certeza. Beijo, Paula. Temos algumas outras curtidinhas. Curtidas. Mas esse Facebook da Thaís tá beleza. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso bate-papo. Sabe uma expressão muito comum que a gente ouve direto? E uma palavra que a gente ouve sempre é a palavra karma. Sim, Essa palavra karma, eu acho que todo mundo um dia já falou ela, se não falou, vai falar, sim. né? É meu karma, fulano é meu karma, né? Seja na família, no trabalho. Nós espíritas, a gente sabe que já tivemos vidas anteriores, assim como Aham. teremos outras vidas pra frente. O que eu queria te perguntar é se a gente pode dizer que as pessoas das quais a gente convive hoje, diariamente, vamos dizer, essas pessoas mais próximas da gente mesmo, Sim. né? Se elas são relações nossas de vidas passadas. São nosso karma nesse sentido. Não, é que karma conota negativo, né? Então, vamos manter se são relações nossas de vidas vidas passadas. passadas. Isso. Posso dizer com toda segurança que, via de regra, sim. Mas eu não posso generalizar. Eu vou tratar dessa questão do vias de regra. Que eu vou dizer para você que a grande maioria da nossa convivência tem a ver com relações da vida passada. Para isso, eu tenho que adentrar um pouquinho na doutrina espírita. Muito embora hoje esse bate-papo, eu quero englobar qualquer das religiões, qualquer das ideologias. Mas nós, espíritas, estudamos, aprendemos e sentimos sobre as experiências das vidas passadas. Vou usar um exemplo. Em um tratamento mediúnico que foi feito no centro que a gente frequenta, aconteceu de uma mulher que estava desesperada, encarnada, desesperada por conta de que o marido era um ébrio, e não vou usar nomes por questões éticas, o marido era um ébrio, estava bebendo muito, o filho era lábio leporino, sabe quando não Sim. tem o céu da boca? E ela estava sofrendo demais, faltando dinheiro em casa, e no estudo mediúnico, numa regressão feita com ela, identificou-se que ela, em vidas anteriores, já foi casada com o mesmo marido. E na oportunidade ela traía o marido com o amante. E o amante, de certa forma, o marido descobriu aquilo e veio a assassinar o amante. Ela ganhou um grande obsessor a partir daí, porque a partir daí o amante já não tem mais fome, sede, sono, ele está dedicado exclusivamente a fazer o mal. Feito isso, após algum tempo, o casal também veio desencarnar. Na próxima encarnação, nasceu primeiro o amante e, via de regra, também conheceu a mulher. E agora, nessa nova vida, eles eram marido e mulher. Só que tinha um outro obsessor que ficou lá, que era o marido da encarnação anterior. E assim vai. E assim vai. Na próxima encarnação, o marido veio a matar de novo o amante, dessa vez com um tiro. E ele, preso, não suportou a prisão e tomou veneno. Ela tirava dinheiro do marido para dar para o amante. Conclusão. O que a espiritualidade teve a brilhante ideia de fazer? E você percebeu que isso não ia acabar nunca? Nunca. O que ela teve a brilhante ideia de fazer? Colocou na mesma família a esposa como esposa, o marido como marido e o amante como filho. O lábio leporino dele decorria desse tiro que tinha levado no rosto. O marido ébrio decorria desse veneno que tomou anteriormente. A dificuldade financeira dela decorria do furto familiar que ela fazia para o amante. Então, perceba uma coisa. A espiritualidade diz que a melhor maneira de cessar esse mal que um fazia para o outro era com o amor. Eram juntos. Você entende? Não importa a forma, Não né? importa a forma, é termos o amor. É a melhor maneira de terminar isso. Então, daí eu te pergunto. Se você tiver um resgate para fazer com a sua esposa, o seu filho, o seu pai, um marido que tem... Você tem o pretinho, seu marido? Se você tem um resgate obrigatório de vidas anteriores para fazer com o pretinho, e ele está encarnado aqui em Ariranha, você acha que a espiritualidade vai te encarnar em Ariranha ou vai te encarnar no Japão? Ela vai te encarnar aqui em Ariranha. Ou, no máximo, nas redondezas. Ou, no máximo, propiciar um encontro entre vocês dois, porque vocês, obrigatoriamente, têm que resolver esse impasse entre vocês. Você me entende? Certo.
Então, de modo geral, eu não posso generalizar, Certo. mas de modo geral, a convivência tem sim um elo de resgate com as suas vidas anteriores. Ou você acha que o seu marido é ciumento, assim, por acaso? Uhum. Você acha que o seu patrão é bravo, é chato, é um mala, só com você e é por acaso? Não é. A gente tem que, juntos, convivendo com harmonia, evoluir, superar esse obstáculo. É assim. Viu? Porque, na verdade, Vocês se amam, vocês muito se você amam. se ama. Porque, na verdade, muitos encontros não são encontros, são reencontros. E isso eu acho que explica Pois é. muita coisa mesmo. Pois né? é. Explica muita coisa. E eu falo que, a partir do momento que a gente começa... Eu não falo só acreditar na reencarnação, mas entender a reencarnação, eu acho que ela explica, assim, umas centenas de problemas que a gente tem, situações que a gente tem. E eu Pois acho é. que essa é uma delas, né? Não tenha dúvidas. Não estamos na vida de ninguém por acaso, e ninguém está na nossa vida por acaso. Não. Mas, Isso aí. Rafael, por que é tão difícil? Por que é difícil? E é difícil. Acho que todo mundo vai pensar em alguém agora, neste momento. Por que é tão difícil, às vezes, a gente conviver com uma determinada pessoa? Você pensou em mim. Ai, Júlio, não queria nem olhar, mas eu até fiz aqui. Aí eu olhei e não olhei. Ah, tá vendo? Não deu pra disfarçar, desculpa. Foram 4 anos de faculdade, Sim. ela numa sala e eu na outra. Aí você pensa, o professor saía da classe dela e ia pra minha. E dava o mesmo trabalho. O que você acha que eu fazia? Passava o trabalho pra ele, óbvio, né? Não E que- vice-versa. Olha o que a gente estava estudando. Mentira. E vice-versa, eu queria saber se passava Não, mesmo. não, né? Mentira. Não, o Júlio foi um feliz reencontro, se foi um reencontro, mas o Júlio foi um feliz reencontro. Assim, uma pessoa que ficou na minha vida e que eu agradeço muito a Deus. Fora do ar é assim também, Júlio? É, pior que é. Pior que é. É, né, Ju, também? Por que é tão difícil assim Por as quê? pessoas? Porque nós somos diferentes. É básico e é normal. Afinizado, sim, espiritualmente. Afinizado, sim, por uma paixão, por um amor. Mas somos diferentes. Esse é o principal motivo da dificuldade. Veja, como nós somos orgulhosos, isso é nato do ser humano em evolução, a gente cria uma cartilha do que a gente acha que é o certo. E imagina que a pessoa vai nos seguir da maneira que a gente idealizou que é o certo. Só que veja, quem está certo nisso? É você que está certo ou é a outra pessoa que está certa? Percebe que problema que isso vai dar? Certo. Qual que é a verdade verdadeira aí? A minha ou a Pois sua, é, né? quem que está certo? Eu ou você, se somos diferentes? Afinizados, mas diferentes? A resposta, nesse caso, é simples. Quem é que falou que para ser feliz precisa estar certo? Não necessariamente você precisa estar certo para ser feliz. Tem até umas ferramentas que daqui a pouco a gente bate um papo sobre elas. Mas muito tem a ver com humildade. Veja, eu sempre digo aqui, e principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, para os homens também, mas principalmente para as mulheres. Nunca deixa que aquilo extrapole os seus princípios. Nunca deixe, não tolere violência, nem psíquica, nem física, nem de qualquer maneira. Mas tenta entender, com exceção a esses princípios que você deve prezar, perca a encarnação, viu, Thaís? Volta na próxima, mas não tolera esse tipo de coisa. Mas, tirando isso, tenta entender que somos diferentes. E por isso que é gostoso. Não está escrito em lugar nenhum que ia ser fácil. Mas nós já respondemos que é necessário. Certo? Então, é por isso que é tão difícil, porque somos diferentes. E a grande maestria, o grande mérito está em superar isso. E a gente tem tantos defeitos que são as chagas, como até o próprio Evangelho fala, que é o nosso orgulho, não é? Somos muito orgulhosos. Sim. A gente quer ter a razão, como você falou. Pois é. A gente não quer dar o braço a torcer. Não é São mesmo? várias incógnitas, Quem né? nos falou, inclusive, do orgulho foi o Fabiano, que me ligou hoje à tarde, inclusive, falando, Thaís, Inclusive olha está só. acompanhando ao vivo a gente. Um abraço, Fabiano. Abraço, Fabiano. E ele falou essa questão também do orgulho. Nosso orgulho impede muito que a gente consiga conviver da melhor forma possível. E foi interessante até que nós citamos aqui no Facebook, fizemos um comentário ali, que quando ele esteve aqui com a gente, o Fabiano, ele falou sobre a felicidade. E as pesquisas, e o Fabiano também é muito estudioso, né? Ele trouxe pra gente algumas pesquisas também, e ele falou
que em algumas das pesquisas eles puderam concluir que as pessoas que vivem em coletividade, as pessoas que vivem em grupo, com mais pessoas à sua volta, são as pessoas mais felizes. Eu não consigo, isso quem está dizendo é Rafael, não é baseado em estudo. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue ser feliz sozinha. Não tem jeito. Eu acho que não existe, né? Não tem jeito. Pois é, não provou a felicidade, com certeza, para achar que é feliz sozinho. Assim, a gente tem muitas pessoas em volta, né? Muitas. Pois é, eu gostaria de dizer... Umas que ficam, as Sim, mais permanentes, as outras que... Quando eu digo que é impossível ser feliz sozinho, eu não estou dizendo assim, eu tenho que me casar. Certo, não. Não é isso. Você tem que se relacionar. Somos Certo. feitos para isso, entendeu? Então, mas eu fiz opção por viver solteiro. Tá, mas eu duvido que você não vai se relacionar. Não amorosamente, às vezes no trabalho, com seus amigos. Não tem como na solidão. E todo mundo todo mundo é capaz de se relacionar bem. Não é uma coisa que não dá. Todo mundo mesmo. Então, se eu estou entendendo que o meu próximo, não sei, às vezes, né, talvez precise de uma ajuda ali para se melhorar e tal, é melhor com que às vezes a gente virar as costas ou sair metendo pau, de repente a gente pode ajudar. Talvez porque às vezes a gente acha que a gente está à frente, né, muitas vezes. Então vai lá ajudar. Fazer com que esse irmão, né, melhore talvez em tal quesito, e automaticamente você vai aprender com outro quesito que ele tenha melhor que você. Tudo vira uma convivência linda, harmoniosa, né, e tudo mais. E uma questão muito interessante também, Rafael, eu até queria te perguntar, o que eu queria saber, na verdade, se todo relacionamento ele funciona como um espelho, ou seja, aquilo que nos desagrada, nas outras pessoas, no caso, se representa conteúdos nossos não resolvidos. É difícil te pontuar com precisão. Por quê? Muitas vezes nós viemos aqui para reparar algum problema anterior e pode ser que a intolerância seja um deles e de repente aquela pessoa com a qual estamos nos relacionando seja intolerante. Então ainda estamos espelhando uma encarnação anterior. Por outro lado, muitas vezes nós estamos... Sabe aquele assunto que o macaco senta no rabo e fica falando do rabo dos outros? Muitas vezes não tem nada a ver com o nosso espelho. Nós apresentamos nós mesmos as nossas falhas, que são vistas pelos outros, e não estamos percebendo que os outros que estamos incomodando. E ao invés de tentarmos corrigir, ficamos apontando as falhas diferentes das nossas que os outros também estão tendo. Então, nem sempre se traduz no espelho de uma encarnação anterior. Pode ser que sim, mas nem sempre se traduz. Podemos ter essa variação. O remédio para isso é a franqueza. Porque sempre que eu disser para você assim, Júlio, eu tenho que te contar uma coisa, é meio chata, mas ó, em nome da nossa amizade eu vou te contar. E eu te conto. Quando eu faço isso, eu tô te dando lastro para você fazer o mesmo comigo. Rafael, já que você me falou, então agora eu vou te contar também o que eu estou achando sobre você. É o melhor remédio, ou para a gente ficar um pouco nervoso, mas depois entendermos e melhorar. Porque numa conversa franca, ninguém te ofende por ofender. Correto? Uhum. Se estamos tendo a conversa nesse tom de conversa, você vai pensar assim, ele não falaria isso para mim à toa. Deixa eu me policiar. Então, para você começar a curar, se é que eu posso dizer assim, aqueles defeitos que você julga que outra pessoa seja franco com ela, porque você vai abrir lado para ela ser com você também, talvez isso ajude você a se evoluir também. É como se alguém me chamasse de orgulhosa, por exemplo, assim, você é muito orgulhosa. Imagina que eu sou orgulhosa, e a gente dá aquela retrucada, né? Imagina que eu sou orgulhosa, jamais, imagina eu orgulhosa. Então você dá aquela, aí depois você, né? Ali tá errado, mas não, eu tentei fazer isso, aquilo, não deu certo. Exatamente. Essas convivências difíceis, não sei se eu vou poder falar assim de novo, mas às vezes faz com que a gente opte por se afastar dessas pessoas. E a pergunta é, tá correto isso? A gente se afastar muitas vezes dessas pessoas? Eu vou me remeter ao que eu acabei de dizer aqui agora há pouco. Porque pode parecer que eu tô querendo escravizar alguém. E não é assim. Saiba que você tem seus princípios. Você tem
como posso dizer, o seu limite. A agressão é uma delas. Eu não recomendo ninguém a suportar a agressão, de maneira nenhuma. Eu estou só usando a agressão como exemplo. Sim. Então, eu gosto de dizer, dentro dos seus princípios, o recuo é uma covardia. E uma perca de tempo muito grande. Porque, como eu acabei de dizer, a pessoa que está do seu lado é a melhor oportunidade de evolução que você tem nesse momento. Porque, como eu disse, você foi colocado aqui não por acaso. Se você e o Júlio foram colocados para trabalhar dentro desse estúdio, não foi por acaso. Então, o Júlio hoje, nesse momento que estamos aqui, às 20, 30, 35, o Júlio está sendo a melhor oportunidade de evolução que você está tendo. Entende? Então, se você, por qualquer motivo, por uma discussão simples, abrir mão disso, você está sendo covarde. Você está sendo um fracassado. No casamento, também, a pessoa que desiste do casamento sem levar aquilo aos seus, deixa que aquilo não extrapole os seus princípios, ela está deixando uma excelente oportunidade de evolução. Mas o meu marido é um mala, mas graças a Deus. Ele está aí para te ajudar a evoluir. E você está tendo uma excelente oportunidade de fazer uma caridade e ajudar ele a sair daquela... Tá ouvindo, Love? Tá ouvindo aí? Você está ouvindo? Prestou atenção? Graças a Deus. Pois é, e é isso mesmo. E quando você desiste, para aquela pessoa que desiste, pensa bem, pensa naquele marido mala, pensa naquela esposa mala, não que seja o caso de vocês. Claro. Mas pensa nele, você fala, meu Deus do céu. Eu falei, eu me casei na igreja católica, falei na frente do padre que é na saúde e na tristeza, não é assim que faz, né? Pelo todos os dias da minha vida, esse mala. Para você que pensa assim, vai desistir antes de chegar, mesmo estando dentro dos seus princípios, para você eu tenho uma infeliz notícia. Você vai voltar. Você vai voltar na próxima encarnação e você não vai conseguir superar essa evolução sem antes conviver com essa pessoa. Então, já livra desse mala já agora. Para que esperar para vir voltar na próxima encarnação, pô? Tá ouvindo, Júlio? Acho melhor a gente se dar bem. E você sabe que, se a gente parar para pensar, acho que a primeira boa convivência que a gente tem que ter é com nós mesmos. Sim. Acho que a gente mesmo. A gente precisa não estar naquele conflito interior diariamente, a gente não se entender, não saber dos nossos limites, não saber dos nossos sentimentos. Eu acho que essa convivência interna, se a gente souber equilibrar tudo isso, em primeiro lugar, eu acho que facilita muito a convivência. Com certeza. E muita gente fala realmente que a convivência maior é no casamento, né? A pior, assim, não pior, mas a mais difícil. A mais difícil. A mais difícil realmente é dentro do casamento. Embora eu e minha esposinha, nós nos damos, eu e a Priscila, a gente sabe se dá muito bem. A gente se respeita muito, a gente sempre fala, o outro escuta, o outro fala e assim vai. Convivência familiar vai dar um outro programa inteiro. Exatamente. Com certeza. Nós generalizamos o conviver. Sim. Né? Mas a gente não tem como não dá um enfoque maior, mencionar família. Exato. Né? Porque eu acho que é a convivência mais difícil, né, que a gente tem. Exatamente. O Ricardo Pensilde vai falar pra gente sobre o relacionamento familiar. Que eu acho que realmente dá um programa muito grande, né, Rafael? E a dificuldade no casamento, ela é um pouco mais difícil da convivência, porque a tolerância é menor. Na tua casa, com a tua mãe, era de uma maneira. Com teu pai, com teus irmãos. No teu ciclo de amizade, você fica de mal e pronto, acabou. Quando você está namorando, também é tranquilo, porque você fica... vou parafrasear o pastor Cláudio Duarte, ele fala, quando você está namorando, você briga, dá uma discussão com a sua namorada, você sai cantando pneu com a sua bicicletinha e vai afogar suas mágoas lá na casa do seu pai e da sua mãe. Você vai se acalmar lá. Eu costumava ir no bar. No bar, né? Agora, quando você é casado, você discute com a sua esposa fala assim pra você, vai embora daqui. Você fala, mas eu moro aqui. Eu vou no sofá, hoje eu vou no sofá. Aqui é a minha casa, naquele dia você vai dormir com o inimigo. Hoje eu vou no sofá. Por isso a Priscila briga comigo e fala, vai embora, eu vou pro sofá. O sofá é embora, entendi. O que eu queria
perguntar pro Rafael se a gente pode fazer esse paralelo de convivência versus a solitude, que seria a solidão. Ambas são necessárias na vida de todo mundo, Rafael? E em que momento se daria, enfim? Eu entendo que a convivência em si nós estamos abordando de uma maneira bem ampla. Agora, a solidão, eu só consigo ver uma utilidade nela se ela for focada para introspecção. Sabe aquele momento que você fala que você precisa de um momento para você mesmo? Aquele momento, aquele retiro. Vou fazer um retiro para mim mesmo, vou pensar um pouco nas minhas atitudes, uma reflexão, uma oração, um estudo. Aí a solidão tem a sua serventia. Tirando isso, meu amigo, é perca de tempo. Temos perguntas, senhor Júlio? Muito bem. Eu acho que eu falei no WhatsApp só no começo, né, do programa. E tá tão bom. Tá tão rico o programa em detalhes que eu acabei nem falando. E você falou de WhatsApp agora? É uma pergunta que eu queria fazer também. Estamos aí numa era tecnológica, não é mesmo? É. Né? Tudo Sim. surgiu aí pra gente se relacionar pelo aparelhinho. Não só por isso, né? Tem gente que gosta de ficar isolado num quarto jogando videogame, por exemplo. Tem gente que gosta disso, não é, Júlio? Tem gente que gosta, enfim. Tudo que é tecnológico faz a gente, às vezes, ficar mais, né, mais a gente ali, sem falar muito. Esse avanço tecnológico, ou uso desmedido também, que seja das redes sociais, WhatsApp da vida, enfim. Isso tem atrapalhado a convivência saudável entre as pessoas, Rafael? Eu vi uma foto outro dia, onde tinha todo mundo no ponto de ônibus espiando o telefone e tinha só uma pessoa com o braço cruzado olhando para ver se o ônibus vinha vindo. Aí a matéria estava embaixo, assim, a legenda: pessoa flagrada espiando o mundo real. Você consegue me entender? Muito bom. Tudo que é em excesso é prejudicial, não tenha dúvidas. Eu não vou recomendar a ninguém a se afastar da tecnologia. Está tendo uma transição. O planeta está deixando de ser um planeta de prova e expiação para se tornar um planeta de regeneração. E isso causa algumas transformações. Tem até um amigo que costuma falar, eu não vou falar o nome dele por questões éticas, mas ele chama Flávio. Ele costuma dizer assim: eu não vejo melhora nenhuma, eu não vejo que nada está melhorando. Vocês estão falando que isso aqui está melhorando, mas não está. E eu digo para ele: eu não estou dizendo que está melhorando, estou dizendo que está mudando. E toda mudança, ela demanda um certo caos, certo? E uma das coisas que está assoberbada é o uso excessivo da tecnologia. Por ali, aquela convivência que você tem nas redes sociais não é a convivência da qual você veio para evoluir. Porque no Facebook não tem tristeza, tem. Exatamente. No Instagram não tem. Então é uma fantasia, é um mundo que não é o real. Mas, por um outro lado, nós também não devemos nos afastar da tecnologia, porque senão nós vamos perder o time dessa transição planetária que estamos atravessando. Porque assim, com os meus amigos do Facebook, sei lá, tenho 500 amigos no Facebook, eu convivo muito bem. Pois é. Convivo muito bem. Você precisa ver. É mais fácil, tá vendo? Não tem tanto mérito. É extremamente necessário isso. Pois é. Extremamente necessário. Falar sobre isso. Muitos alegam, né, a questão de o WhatsApp ser para trabalho, e realmente é uma. Tanto é que a entrevista, né? O bate-papo de hoje foi extremamente. Foi agendado pelo Tudo pelo WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. E o Rafael não é uma pessoa viciada em WhatsApp. Não, você viu que eu demoro para responder. Ele não é viciado em WhatsApp. A palavra que me fugiu, a encheção de saco, foi pelo WhatsApp. Não, certo? Não foi encheção de saco, não. Mas a nossa querida amiga, Thaís Soares, Péssima. ela trabalha com isso. Sim. O trabalho Uso dela muito. é extremamente tecnológico. Você usa muito o seu WhatsApp. Mas não que isso te afaste, porque você também é uma pessoa difícil de responder. Você é difícil visualizar. Não é toda hora. Todo momento você está visualizando. O equilíbrio. O uso desregrado, enfim, eu acho que tudo se tiver um equilíbrio, porque a tecnologia não veio pra gente de graça, do nada. Vocês não sabem o que vão fazer, não. Se ela veio no tempo certo, é porque já a espiritualidade já imaginava que a gente estava preparado para lidar com ela.
Só que acontece que a gente, como muitas coisas, a gente acaba dando uma escorregada e uma desmejada. Esse Esse é o excesso problema. também é previsto. Mas esse é o problema. Também. Por isso que eu usei o exemplo, não estou vendo nada melhorar. Tudo que precede a mudança acarreta um certo caos. Você usou a palavra certa, cabe a gente encontrar o equilíbrio para isso. Entre a necessidade de se comunicar para o trabalho, se comunicar até para relações pessoais mesmo, mas dentro de uma normalidade. Não, o excesso, tudo que é em excesso, até amor diz que faz mal. E agora, para todo mundo que está acompanhando a gente, pegue um lápis e um papel e vão anotando aí que eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante a gente tomar nota, tá? Porque às vezes nossa cabeça falha. Tata, você principalmente, sua cabeça falha muito. Então pega aí um papel e uma caneta. Rafael, Sim. quais os requisitos para uma boa convivência? Mas não precisa nem do papel da caneta. Não? É uma coisinha simples? É muito simples. Tem algumas ferramentas. Posso contar outra historinha? Dá tempo? Pode contar a historinha. Uma senhora daqui de Ariranha Hum. chegou ao Chico Xavier quando o Chico ainda estava encarnado e disse assim: Chico, eu queria saber, eu brigo muito lá em casa com meu marido, como é que eu faço para mim parar de brigar? Eu queria que você consultasse Emmanuel, você consultasse André Luiz, para me falar, me dar essa receita. Aí o Chico, tolerante como é, né, pensativo, disse assim: olha, eu recebi uma mensagem que diz que a senhora tem que tomar água da paz quando seu marido estiver brigando com a senhora. E aí ela falou: ótimo, foi no mercado aqui em Ariranha e perguntou: eu quero água da paz. Falou: isso aqui não vende não sei o que é isso. Aí ela foi na farmácia e falou: quero água da paz. Falou: não, a senhora tá louca, a senhora precisa de remédio para a cabeça. Aí ela voltou no Chico e falou assim: mas olha, eu fui lá em Ariranha, lá não vende essa água da paz. Pergunta de novo aí para André Luiz se eles me falam o que é a água da paz. Aí Chico meditou um pouquinho e disse para ela assim: falou, olha, estão me dizendo que a água da paz é água mineral. E o modo, a receita, você deve tomar da seguinte maneira: quando seu marido começar a brigar com você coloque uma colher de água da paz na boca e não vale cuspir nem engolir. Você só pode engolir depois que terminar a discussão. Entre outras palavras, o que Chico quis dizer? Quando não quer, dois não briga. Lembrando sempre dos nossos princípios. Não devemos extrapolar os nossos princípios. Mas, ele quis dizer que você deve ser um pau mandado, que você deve calar a boca sempre que entra uma discussão? Não. Chico quis dizer que, primeira coisa, você tem que ter a água da paz. Paciência. Paciência quer dizer a ciência da paz. Então, antes de tudo, paciência. Paciência. No momento de uma discussão, de uma ira, tudo que você disser, a outra pessoa não vai ouvir. Não pensa, como chama a querida? Priscila. A Priscila. Não pense que quando você está brigando com a Priscila, com o Love, se você falar alguma coisa para ela, não pense que ela está lembrando do primeiro beijo, do primeiro encontro, não, ela só está vendo seus defeitos. Então, tudo que você falar ou fizer só vai piorar. Então, se você utilizar da água da paz por alguns instantes, isso vai melhorar. Então, paciência. Aí, depois da paciência, vem a reflexão, que não deve ser feita no momento de fervor, porque você também só está vendo os defeitos dela. Então, depois daquela paciência, aquela calmaria, você reflete. A reflexão vem em seguida da humildade. A humildade por quê? Será que eu estou errado? Pensa. Não importa quem está certo, nós já falamos. Mas será que uma atitude minha não causou isso? Ou foi dela? Bom, se foi tua, aí vai a tua humildade. Love, senta aqui. Desculpa. Eu estava errado. Humildade. Veja, estamos falando de paciência. Depois de paciência, reflexão. Depois de reflexão, humildade. Olha quanta coisa, né, foi abordada nesse Pois quanta é. coisa você teve a oportunidade de aprender e de se melhorar Mas pode só nessa acontecer, relação, só nessa pode convivência. acontecer de você estar certo. Então, aí no caso, nós vamos seguir paciência, primeiro, agora paz, reflexão. E se você na reflexão entender que estava certo, parte a inteligência. Love, um buquê de flores, porque você ama ela. Vale um buquê de flores. Love, senta aqui, ó. Tá aqui, eu te amo.
Só que deixa eu te contar, lembra ontem? Você não acha que assim, pode ter certeza, não é o buquê de flores não, é a tua abordagem, com inteligência. Se for o teu caso, o pretinho, vem cá, um sapato novo, pode ser? Vem cá, lembra ontem? Você não acha que se isso poderia ter sido colocado dessa maneira, com certeza ele vai te ouvir, ou ela vai te ouvir melhor. Porque vocês se amam, tem que conviver. Onde tem paciência, reflexão, humildade e inteligência, não tem orgulho. Isso A partir do momento que você se livrou do orgulho, tua convivência vai ser mais serena, pode ter certeza. é o exercício do amor ao próximo. Sem dúvidas. Amor ao próximo. E isso não é... Bom, muito bom, né? Muito bom demais. Meninos, 4 minutinhos. Posso ler a... Infelizmente, Não vai dar tempo? você quer... Vai. Então Vai tá. sim. Não, porque nós lemos geralmente a segunda mensagem, depois disso eu peço pro Ô. Rafael Hum. indicar o livro, Ah, tá. tá? E as considerações finais. Vou ser breve, vou tentar ser Tá, breve. pera, só vamos mandar Claro. um abraço salve. pra Silene aí. Silene de Pindorama. Ela falou que não beijo. dá pra ouvir, tá ouvindo agora, Silene, não sei se é pela... Provavelmente deve ser pelo Face, né? Se ela é de Pindorama. Tem que Obrigado. aumentar o volume do celular também, às vezes pode ser. Obrigado a todo mundo do Facebook aí que tá acompanhando a gente ao vivo. Sensacional. Eu que agradeço, foi sensacional Foi para mim. muito bom. A gente Muito podia ficar obrigado. aqui. A Eu gente tenho algumas gosta- perguntas ainda que eu queria muito fazer, mas também uma hora. Não Então, temos aí muito- você começa já, a partir de amanhã, já encher o saco dele de novo pra ele voltar. Pode. Eu volto com o maior prazer, com certeza. Agora eu vou encher o saco dele pra ele vir fazer palestra aqui no Sim. centro, entendeu? Então, Eu venho. Muito bem, vai lá. Você quer ler uma mensagem, né? vou lá, é rapidinho. É uma mensagem de André Luiz, pelo nosso querido Chico, que diz assim, que é pertinente ao tema, inclusive. Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações. E se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza e estima a estima alheia, procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos, se quisermos ser abençoados. Muito bem. Muito bem, muito bem. É isso aí, Paula. Precisamos de muita água da paz. Com certeza. Vamos lá, então. As considerações finais, Rafael, por favor, se você quiser dar algum recado, falar de palestra, enfim. Eu agradeço muito a oportunidade de... Deixa eu ver quando vai ser a próxima palestra na região. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando esse papo gostoso com vocês. A gente Agradeço agradece. a todos os ouvintes que estão ligados aí e também a pessoal que está pelo Facebook falando com a gente, interagindo com a gente. É muito legal isso. Contem comigo para quando vocês precisarem, viu, Júlio? Viu, Muito Thaís? obrigado. Pessoal da Obrigada. rádio. Eu tenho uma palestra agora, 16 de março é Pongaí, é um pouquinho longe. Dia 23 de março em Marapoama eu tenho. Ah, é dia 18 de abril em Fernando Prestes, é mais pertinho, né? Mais pertinho. Mas É. temos pessoas de Marapoama no Face aí. Tem? Fica aí. Legal.
Então eu agradeço e contem comigo sempre que for necessário. Muito Muito bem. obrigado. Qual é o livro que você indica para todos nós? Eu sempre indico as 5 obras básicas para o pessoal ter para começar a sentir um pouco mais do espiritismo de forma mais sentida. Porém, tem um livro que eu gosto muito, que é indicado para quem já começou a doutrinar há algum tempo, que é da Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida. Ilustra, através de uma história de algumas pessoas de Portugal que vieram desencarnar, e todas as suas desventuras no plano espiritual para até a sua próxima encarnação. É muito bacana. Deixa Fica a aí. dica aí. A Muito dica do obrigado. Rafael. Memórias de um Suicida, que a gente vai colocar depois a legendinha aí no vídeo. Bom, muito obrigado, dona Thaís. Eu que agradeço, Júlio. Mais uma sexta-feira, o 10º programa. Muito obrigado, pessoal do Facebook, que interagiu conosco. Verdade. O pessoal da Rádio Nova Era, muito obrigado por abrir as portas da casa de Com vocês. certeza que semana que vem a gente vai estar de volta, inclusive. 104,9. E semana que vem a gente vai receber o José Arthur Sanches, lá de Catanduva. Excelente. Tanto na segunda, você o conhece, Rafael? Sim. Tanto na segunda-feira, palestrando aqui na nossa casa, a partir das 8 horas. Fica o convite também para todos virem. E ele vai falar sobre obsessão e o seu tratamento. E na sexta-feira ele vai voltar aqui na rádio para continuar esse bate-papo. Então já fica o convite para todos, tanto para virem ao centro, como para nos acompanharem na sexta-feira que vem. É da rádio. É da rádio. Alô, é da rádio. Muito bem. obrigada, gente. Obrigada. Um beijo para todo mundo, muita luz no caminho de todo mundo. Espero que o assunto de hoje tenha contribuído de alguma forma. Rafael, por favor, faça-nos a prece final, por favor. Com prazer. Digo em nome de todos que estão ouvindo. Obrigado, Pai. Obrigado pelas oportunidades de evolução do nosso dia a dia. Leve um pouco, Pai, desse lenitivo a todos aqueles que necessitam. Leve a aqueles que estão debaixo da ponte com fome, aqueles que estão nesse momento na fila dos hospitais com dor, aos que estão nos presídios sem fé, aos refugiados de guerra que têm fome. Pedimos, Pai, que todos eles possam ser acariciados com o mesmo lenitivo regenerador que hoje recebemos. E pedimos, Senhor, que o Senhor não nos tire do caminho dos percalços, não nos tire do caminho das atribulações, pois sabemos que precisamos da estrada esburacada para evoluir. Mas, na verdade, Pai, pedimos que nos dê a mão para atravessar o caminho tortuoso. Nós não queremos vida fácil não, Pai. Nós queremos sim ombros fortes. Não só para suportar o justo fardo das nossas provações, mas também para sermos mais úteis. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Tchau, gente.